Eu vou passar agora a palavra para o professor Vitor Sartori. Bem, boa noite a todos. Agradecer aqui pelo convite. Tenho 15 minutos só, então vou falar um pouco rápido. Primeira questão que eu queria apontar é que minha fala vai destoar um pouquinho do pessoal. Para quem me conhece, sabe que minha formação é um pouco diferente. Minha formação é mais ligada ao campo da filosofia, em especial ao marxismo. Então, o evento aqui trata de uma crítica jurídica e teoria do valor. É aí que eu me insiro. Crítica jurídica é algo que o marxismo vem fazendo bastante, faz bastante. Então, se trata de uma crítica ao próprio direito. Então, no meu caso, eu não tomo nunca o direito como critério, embora encare o direito enquanto um campo de disputas sociais. Uma coisa importante a se ver, já adianto, é se esse campo é um campo estratégico, um campo tático ou um campo em que, no máximo, a gente consegue enxugar gelo. E, na minha opinião, o que acontece, de acordo com a obra do próprio Marx, é que é um campo em que a gente enxuga gelo. E, nesse sentido, não é um campo que vai ser o critério para mim. Sobre a questão da teoria do valor, também me enquadro em autores que estudam a questão da teoria do valor, e, nesse sentido, acredito que o capítulo 1 do Capital é um capítulo bastante atual, um capítulo que vem sendo bastante estudado e que gerou várias críticas que explicam muito do que aconteceu depois da queda da antiga União Soviética, que, claro, de acordo com a teoria do Marx, não era socialismo de jeito nenhum. Então, primeira questão a apontar isso, né? Justamente me colocar aonde eu me insiro. E, justamente, começo minha fala dizendo que, querendo ou não, você pode tentar matar o marxismo 1000 vezes, mas ele está aí. Justamente, se a gente for ver, quem está explicando o que está acontecendo de modo mais cuidadoso são os marxistas, muitas vezes. Se a gente for pegar as análises econômicas, a análise do Marx não morre, está lá. Diversas questões que ele vai tratar estão sendo tratadas. Vira e mexe, o pessoal vai remeter a autores como David Harvey, por exemplo. Tem toda uma tradição americana na Monthly Review, que foi uma das únicas tradições que conseguiu explicar a crise financeira de 2008. Então, o marxismo vem sendo morto a todo momento, né? Todo livro de jurista começa, de certo modo, tentando matar o Marx. E, justamente, está aí. Então, enquanto o capitalismo sobreviver, o Marx vai estar vivo. E vai estar vivo justamente porque ele não é um autor que fornece um modelo. É um autor que justamente trata de uma realidade existente. E a realidade que o Marx tratou não é a realidade simplesmente da sociedade do século XIX, supostamente industrial, até porque não era somente industrial. Justamente a sociedade do século XIX era uma sociedade agrária ainda. Então, o livro O Capital chama O Capital, não o capitalismo. Então, diversas tendências que fazem parte da própria realidade foram tratadas pelo Marx. O Marx tratou de tendências e contratendências. E uma das questões bastante importantes que o Marx vai mostrar é que nasce junto com o capitalismo a crise desse sistema. Então, justamente, esse sistema, na medida em que ele tem uma separação entre produtor e meio de produção, justamente na medida em que ele tem a produção do valor no campo da produção e a realização trazida no campo da circulação, tem uma intermediação que não é automática, uma intermediação que vai depender de diversas questões que se colocam no campo social. Então, me parece que, justamente para a gente tratar de uma contra-reforma, que é isso que a gente está tratando, é contra-reforma, chamar de reforma, isso aí é uma vergonha. Reforma é alguém que tentava reformar o capitalismo para torná-lo melhor. O que se trata aqui é de tornar essa coisa mais brutal. Mesmo se fosse possível justiça social no capitalismo, mesmo se fosse possível uma distribuição de bem equitativa no capitalismo, coisa que não é. Não adianta botar a narrativa, pode inventar a narrativa que quiser, não dá. Mesmo que isso fosse possível, seria um inferno. A gente seria dominado pelas coisas do mesmo jeito, a gente seria portadores de mercadoria. Se todo mundo tivesse BMW, a gente não estava melhor, a gente estava no inferno, a gente seria justamente uma escória. Então, o capitalismo, mesmo que ele conseguisse trazer riqueza material para todos, ele seria uma escória. Ele seria algo que merece ir para o lata de lixo da história. Então, meu ponto de partida é bastante diferente. E adianto aqui que, para o Marx, justamente, o direito não vai ser critério. E não vai ser critério também porque a ciência jurídica vai ter uma origem ali que, segundo ele, vai decorrer da crise da economia política. Na economia política, você vai ter o ápice do pensamento burguês, até certo ponto, que no campo filosófico vai ser trazido na filosofia clássica alemã, e no campo da economia, por assim dizer, vai ser colocado na economia política. Surge na economia política ali, da economia política, num momento mais regressivo, a economia vulgar, que vai se colocar justamente trazendo o conceito subjetivo de valor. Então, aquelas imagens que são trazidas para a gente na aula de micro e macroeconomia vão começar a aparecer a partir daí, né? Aquela questão de determinar preço, tendo em conta a metáfora do deserto, quanto custa uma água no deserto, um absurdo completo. E, segundo Marx, a ciência do direito vai nascer com Austin, de certo modo, John Austin, ali nos Estados Unidos. E justamente esse cara vai tomar por base, para um parâmetro normativo de sua teoria, a teoria do malthus, que é um psicofanta, segundo Marx. Então, destaco esse ponto
só para marcar uma posição no sentido de que uma crítica jurídica que trate da teoria do valor é uma crítica que vai colocar o direito num patamar que é caudatário das lutas políticos-sociais. Então, me parece que é preciso a gente tratar dessas lutas políticos-sociais. E para tratar da contra-reforma, que é o que está acontecendo aqui, me parece que essas lutas são essencial. E um primeiro aspecto que eu queria trazer sobre isso é o seguinte: justamente, essa tendência de contra-reformas não é uma tendência só brasileira, é uma tendência mundial que vem se colocando a partir da década de 70, principalmente, em que se tem uma reestruturação no capitalismo. Então, justamente, tem uma queda da taxa de lucro bastante grande, você tem uma mobilização dos trabalhadores bastante grande nessa época também, se trata de uma onda ascendente dos trabalhadores na década de 70, uma onda em que se busca, inclusive, conquistas qualitativas. Conquistas, por exemplo, ligadas ao controle da produção. Isso acontece bastante na Itália, na fábrica da Fiat, tem vários relatos tratando sobre isso. Então, a demanda de autogestão dos trabalhadores é uma questão que se colocava de modo bastante ativo ali na década de 70. Então, junto com a crise que vai aparecendo na década de 70, você tinha também uma espiral crescente da luta dos trabalhadores, que se voltavam também contra uma forma de reprodução do capital atípica, que era a forma de capital colocada na União Soviética. Nesse ponto, me coloco junto com a interpretação do Mesaros, segundo a qual na União Soviética se tinha ainda capital. Então, justamente, você tinha o capital colocado em nível global, também na União Soviética. E na década de 70, na esteira de maio de 68, os trabalhadores vão buscar lutas que são lutas que se colocam pelo controle da própria produção. Ou seja, a luta dos trabalhadores não é uma luta por direitos, não é uma luta que vai se colocar buscando mais direitos, mais garantias, não. É uma luta que vai buscar autonomia, vai buscar ali a gestão da própria produção, vai buscar, no limite, superar a relação capital, superar a separação entre trabalhador e meio de produção. Claro, essas lutas não se colocam de imediato nesse campo, nesse ponto. Essas lutas se desenvolvem. Se a gente for pegar o que o Marx fala sobre essas lutas, ele vai falar que os direitos são conquistas dos trabalhadores. Ele vai falar justamente uma certa valorização do direito do trabalho em específico. Mas ele vai dizer que essa conquista ela traz uma barreira, um freio racional à irracionalidade do capital. Mas esse freio não é a verdadeira conquista. A verdadeira conquista se coloca na medida em que o trabalhador entra como um portador de uma mercadoria, força de trabalho, na relação de trabalho, e no meio dessa relação ele pode se reconhecer enquanto classe. E justamente se tem ali a questão de se colocar a configuração real e efetiva do capitalismo enquanto algo a ser percebida. Confronto entre classes sociais. Então você tem um antagonismo que objetivamente está colocado ali, que é um antagonismo entre a classe trabalhadora e a burguesia, os detentores de meio de produção e aqueles que têm a sua própria força de trabalho a vender. Então, em se tratando do reconhecimento dessa conformação enquanto classe, esse é o verdadeiro ganho daquilo que a gente chama de lutas por direitos. Então, o que o Marx está falando aqui? Está falando que tem uma prioridade do aspecto político-social frente ao aspecto jurídico. O direito, para o Marx, é o reconhecimento oficial do fato. Então, você pode usar de qualquer artifício hermenêutico que quiser. O que você vai reconhecer é algo que está colocado na própria realidade enquanto tendência. Então, não é indiferente a interpretação que você vai colocar, mas aquilo que você vai conseguir reconhecer vai ser algo que está colocado na própria realidade. Então, a gente só vai conseguir reconhecer direitos trabalhistas, por assim dizer, na medida em que já aconteceu a luta dos próprios trabalhadores. Então, o direito, até certo ponto, ele é caudatário do aspecto político e do aspecto social, principalmente. Decorre da questão da luta de classes e, claro, aí tem um meandro bastante importante a ser tratado. Se essa luta se coloca enquanto luta por direitos e, portanto, ela eclipsa o aspecto social, o aspecto político, então, justamente, você vai ter uma adequação da classe trabalhadora a um sistema produtivo que decorre da sua própria exploração. É uma temática tratada pelo Bernard Edelman, que o Flávio trouxe aqui hoje, na questão da legalização da classe trabalhadora. Então, esse aspecto é bastante importante. No que eu queria falar algumas coisinhas sobre como que isso vai aparecer no Brasil. Veja, se nesse primeiro momento, em âmbito mundial, essa crise vai aparecer como um resultado da baixa da taxa de lucro e de uma demanda progressiva dos trabalhadores, uma luta progressiva dos trabalhadores que buscavam, inclusive, autogestão, isso vai ser incorporado, de certo modo, no toyotismo, que é uma espécie de autogestão dentro do próprio capitalismo. Então, com o toyotismo, você vai provar que o contramestre é uma figura que vai para a lata de lixo da história. Você provou que o trabalhador consegue gerir o próprio processo de trabalho, ou seja, o capitalismo não serve para nada. Justamente você tem aí o capitalismo como um sistema produtivo que já passou seu tempo, se trata de arrebentar com isso. Então, vou ser bem claro aqui. Na minha opinião,
a gente está falando aqui de austeridade, está supondo muitas relações econômicas enquanto algo que ocorre de modo mais ou menos automático. Eu acho que não se pode fazer isso. Acho que justamente a gente tem que transformar essas relações econômicas e o instrumento não é exatamente o direito. O direito vai reconhecer algumas lutas que são colocadas ali. E, no limite, se trata justamente de suprimir a relação social que traz essa incontrolabilidade, que traz essa austeridade. Então, a gente está falando de austeridade, a gente está falando de capitalismo. Então, para mim, se a gente for falar sério de contra-reforma trabalhista, de contra-reforma previdenciária, a gente tem que falar de uma posição que é progressista. Só que uma posição que é progressista vai reconhecer que essa realidade é uma realidade que merece perecer. Essa realidade é a realidade do capitalismo, o capitalismo tem que acabar. Então, na minha opinião, qualquer posição minimamente progressista vai ser anticapitalista. Eu sou socialista, comunista, marxista, etc., mas me parece que reconhecer a anacronia desse sistema econômico é o mínimo que a gente tem que fazer. Então, naquele momento, você teve uma demanda dos trabalhadores sendo atendida, mas, ao mesmo tempo, incorporada. Ou seja, se teve uma reestruturação produtiva que decorria do espaço crescente dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, da necessidade do capital se reestruturar, tanto em termos espaciais quanto em termos de organização do trabalho. O que vem acontecendo agora com a gente é diferente. Na minha opinião, não decorre tanto de uma onda crescente de lutas. Pelo contrário, decorre de uma onda descendente. Então, no Brasil, me parece que os últimos anos foram anos em que algumas conquistas, alguns programas de governo, alguns programas sociais foram colocados em prática com um problema, que foi o seguinte, pensando em termos de governabilidade. Então, aquilo que deu o apoio ao petismo, deu o apoio às lutas que apareceram em 78, 79, uma luta que surgiu de modo ilegal, diga-se de passagem. A luta de 78 e 79 foi o que derrubou a ditadura, na verdade. Pegou a ditadura na veia ali, acabou com o arroxo salarial. Então, o PT surge ali da luta dos sindicatos metalúrgicos e da luta dos trabalhadores de 78 e 79, que trazia nada mais, nada menos que a possibilidade de, primeira vez na história do Brasil, você ter ali algo ligado aos de baixo colocado na esfera pública. O que me parece que acontece no modo pelo qual você tem uma transição na redemocratização? Você tem uma transição lenta, gradual e segura, o que já traz diversos problemas estruturais. É o que o Berkovitch vai dizer, no campo do direito administrativo, principalmente, é o que o Thales Absaber vai dizer, falando que o que resta da ditadura, tudo menos a ditadura. Então, me parece que a nova república ela nasce com vários problemas. Mas, para terminar minha fala aqui, por que essa onda descendente? Você, pensando em termos de governabilidade, você acabou com nada menos do que as maiores potências que você tinha no Brasil, que eram o novo sindicalismo, que rompia com tudo aquilo que vinha consagrado na história do Brasil de mais nefasto, e você também trouxe ali, você domesticou movimentos sociais. Então, o MST é uma sombra do que era. Então, justamente com isso, o que você fez? Você deu tiro no próprio pé até pedir chega, e necrosou. Então, você só pode fazer o que está fazendo agora porque teve uma derrota tremenda da classe trabalhadora. Derrota tremenda que foi trazida por aqueles que se colocavam pretensamente à esquerda. Então, na minha opinião, o que o petismo significa? Uma esquerda para o capital. O que o petismo significa? Significou fazer o trabalho sujo que a burguesia não conseguiria fazer. Ora, quando a burguesia tentou fazer esse trabalho sujo, justamente os trabalhadores apareceram com mais força. A década de 90 é uma década de lutas. E justamente o petismo conseguiu fazer o que a direita não conseguiria fazer. Abriu esse flanco e justamente com isso trouxe ali a possibilidade desses disparates que a gente está vendo. Então, se disparates, por assim dizer, jurídicos, são possíveis agora, a gente tem que pensar por que eles não eram possíveis anteriormente. E a gente vai perceber que o modo pelo qual a realidade mesma está conformada numa realidade de luta de classes é diferente. E é diferente porque isso trouxe uma derrota tremenda. Você acabou com um sindicalismo combativo, você acabou com um partido que nasce ali de lutas que derrubam a ditadura, voltando ao seu fundamento socioeconômico. Então, você tinha a possibilidade de romper com o politicismo. O que é politicismo? Você acreditar que você faz tudo com vontade, você faz tudo ali pela política e justamente não se voltar ao modo pelo qual se conforma a realidade socioeconômica. Então, só para completar aqui, um erro que eu acredito que a gente não pode ter é um erro similar ao politicismo, que é o juridicismo, por assim dizer. A gente achar que a gente vai resolver tudo com interpretações jurídicas diferentes. Se fosse assim, a gente mudava o mundo fazendo ali um cursinho para juiz, socialista, alguma coisa do gênero, e não é assim. Não é assim, não é por cima, não é por uma elite esclarecida que a gente muda as coisas. A gente muda as coisas de outro modo. Então, me parece ali que não se trata de interpretar as leis de diferentes maneiras, trata de suprimir o capitalismo. Então, é isso aí, gente.